Exame discursivo ERG, questão número 6. Uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3 foi submetida a determinado processo que envolve a seguinte sequência de reações. Então, são duas sequências, a gente observa que já está balanceado, 2 arsênios no reagente, 2 no produto, 6 zincos no reagente, 6 no produto. Confirmando tudo, a reação já está balanceada, todas as duas. Após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio. Indique o agente redutor da reação 1. Então, a primeira coisa que pede é o agente redutor da reação 1 e depois vai pedir outra coisa. Vamos lembrar o que é agente redutor, o que é agente oxidante. Quem sofre oxidação em determinado processo, ele é o agente redutor. Cuidado com essas terminologias, confunde um pouquinho. Se ele sofre oxidação, você pensaria, ele é o agente oxidante, mas não é assim. Ele sofre oxidação. Então, ele é o agente redutor, ou seja, ele é o agente, ele é o causador da redução da outra substância que está junto dele. E quem sofre redução é o chamado também agente oxidante. Mas o que é isso? O que é oxidação, afinal? Oxidação tem a ver com um aumento do NOx. E a redução é uma diminuição, como o próprio nome diz, é uma redução do NOx. Então vamos olhar para a primeira reação e vamos observar quem está aumentando aí o NOx. A gente observa que aqui o zinco tem NOx 0, substância simples, e ele está indo para zinco mais 2 lá no produto. De 0 para mais 2, aumentou. Temos aí 2 unidades de aumento. Então, o zinco está sofrendo oxidação, ele também é chamado de agente redutor. Então, colocando aqui a nossa resposta, o agente redutor é o zinco. Ao mesmo tempo, podemos dizer que o zinco sofre oxidação, podemos dizer também que o zinco é o agente redutor. Continuando, a questão pede, e a polaridade da molécula AsH3? Vamos fazer aqui a polaridade desse composto de arsênio. Procurando o arsênio na tabela periódica, a gente vai observar que o arsênio ele está aqui no grupo 15, ou família 5A. Isso significa dizer que o arsênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, colocando aqui o arsênio e os seus 5 elétrons, a representação de Lewis. E o hidrogênio, ele é do grupo 1, primeira coluna da tabela periódica, ele tem 1 elétron em sua camada de valência. O hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, assim como o hélio. Então, teremos aqui as ligações covalentes entre o hidrogênio e o arsênio, e temos o composto formado. Percebe que esse composto já formado ele possui uma geometria piramidal. Nós temos aqui um par de elétrons livres, isso faz com que seja uma molécula polar. Não tem como os vetores se anularem aqui. Geometria piramidal, par de elétrons livres. Então a questão pediu somente em relação à polaridade, não pediu o nome da geometria. A molécula é polar. Então, continuando, vamos ver o que a questão pede. Em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio. O que a gente tira aqui? São duas reações, duas etapas. Conseguimos cortar as duas reações para ter somente uma reação. A gente corta aqui esse 2AsH3. Conseguimos cortar mais alguma coisa? Vamos avaliar. Não conseguimos mais cortar nada, então vamos copiar o que sobrou aqui. As2O3 mais 6 zincos mais 12H+, 6En mais 2 mais 3H2O mais 2As mais 3H2. Então, copiei aqui o que sobrou, após juntar essas duas reações para chegar em uma única reação, na reação global. O que a gente tira dessa reação global? Olha o que a questão está pedindo. Calcule o grau de pureza do óxido de arsênio. Então, o que me interessa é o óxido de arsênio, preciso calcular o grau de pureza dele. E a questão fornece que houve a formação de 50 gramas de arsênio. Então, eu tenho aqui 50 gramas.
Não vou olhar para nada mais, vou olhar só para o óxido de arsênio, que é o que eu preciso fazer cálculo, e para o arsênio, que é o que a questão me forneceu. Vamos começar com o nosso cálculo. O que a gente tira daqui? Tiramos que 1 mol de AS2O3 está para 2 mols de arsênio. Certo? Não tem nada na frente, é 1. 1 mol de AS2O3 está para 2 mols de arsênio. Fazendo a massa molar desse óxido, oxigênio vale 16, então 16 mais 16 mais 16 são 3 oxigênios. Com 2 arsênios, cada arsênio tem massa 75 aproximadamente. Fazendo aqui a massa molar do arsênio, chegaremos ao valor de 198 gramas por mol. Então aqui é a massa molar dele. Somente o arsênio, 75. Então fica 2 vezes 75, como são 2 mols, vai dar ali 150 gramas. Quanto eu vou ter do óxido se eu tenho 50 gramas de arsênio formados? Então, eu vou ter ali do óxido um total de, multiplicando cruzado, vamos chegar ao valor de 66 gramas. Então, se 198 gramas desse óxido de arsênio forma 150 do arsênio, 50 gramas é formado por quanto do óxido? Então, 66 vai formar 50 de arsênio. Só que olha o detalhe que a questão trouxe lá no início. Eu tenho, inicialmente, 200 gramas do óxido impuro. Então, agora eu preciso fazer somente aquele cálculo da porcentagem para poder saber a pureza do óxido. Fazendo aqui, 200 gramas, se eu tivesse chegado aqui a 200, ou seja, 100% de pureza. Só que eu não cheguei a 200, eu não cheguei ao meu valor inicial, que a gente sabe que o óxido ele está impuro, a questão disse. Eu cheguei a 66 gramas. Então, qual é a pureza desse óxido? X. Você pode usar o ideal, como você já usou aqui a variável x, usar alguma outra letra. Por exemplo, vamos usar aqui um W, um Y. Tentem não repetir variáveis. Isso é algo importante, algo bom quando o avaliador estiver corrigindo a sua prova. Dependendo do avaliador, se você usou x aqui e usa x aqui, duas variáveis, mas vão vir de valores diferentes essas variáveis. Você pode perder aí alguns décimos. Então, usando aqui uma variável diferente, a letra W, por exemplo, Y, qualquer outra letra, evitem letras que são símbolos da tabela periódica, só para não gerar uma confusão nos dados, mas letras comuns. Então, Y, X, o W, apesar de termos aí algum elemento da tabela periódica com o W, sem problema nenhum usar ele aqui. Então, tá claro aqui a função do W. Multiplicando cruzado, 200 vezes W é igual a 66 vezes 100. Isolando o nosso W, chegaremos ao valor de 33% de pureza. Então, uma pureza aí de 33% é a nossa última resposta. Então, essa questão envolveu reações redox, também conhecidas como reações de óxido-redução, e envolveu também estequiometria, pedindo a pureza do óxido de arsênio.